Olá, boa noite. Começa agora o nosso programa especial de Natal. Ao longo do ano, você viu aqui notícias e reportagens com uma abordagem diferente, com o ponto de vista dos trabalhadores, dos movimentos sociais e de todos aqueles que não estão satisfeitos com o jornalismo feito pelos outros canais de televisão. Hoje, você confere aqui reportagens da TVT que tiveram destaque, foram as mais acessadas pela internet. É a retrospectiva 2016 do seu jornal. Nós selecionamos reportagens do seu jornal que tiveram muito acesso na internet. São recortes que servem de ponto de partida para a gente interpretar a realidade. Para nos ajudar a compreender o que se passa, convidamos o ex-ministro dos Direitos Humanos, jornalista e cientista político, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Bom estar aqui de volta, Thalita. A gente começa mostrando o fato político mais importante do ano, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Assim que o processo foi aberto na Câmara, Dilma deu uma entrevista a jornalistas estrangeiros em que condenou o que chamou de uma conspiração comandada pelo vice Michel Temer. Dilma também lamentou o fato do deputado Jair Bolsonaro ter homenageado um dos torturadores da ditadura, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, na votação da Câmara que definiu a abertura do processo. Vamos à reportagem. Dilma disse ser alvo de conspiração de um grupo político que quer chegar ao poder sem passar pelas urnas. E citou o vazamento de um áudio em que o vice-presidente Michel Temer faz pronunciamento a aliados, adiantando o resultado da aprovação do impeachment, antes mesmo da votação em plenário. A própria carta vazada por ele, em torno de 10 dias ou 7 dias antes da admissibilidade na Câmara, demonstra isso. Acho que a conspiração se dá pelo fato de que a única forma de chegarem ao poder no Brasil é utilizando de métodos, transformando e ocultando o fato que esse processo de impeachment, na verdade, não é um processo de impeachment, mas é uma tentativa de eleição direta. A presidenta reafirmou que o impeachment é um golpe, porque não tem sustentação jurídica. Ele está revestido de um pecado original, que é: não tem base legal para o meu impeachment. Dilma Rousseff também foi perguntada pelos jornalistas estrangeiros sobre a homenagem em memória que o deputado Jair Bolsonaro, do PSC, fez ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando votou favorável ao impeachment. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Em 2008, o coronel foi o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura. Dilma rebateu a provocação. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. De fato, eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só a acusação de tortura, recai também a acusação de morte. Eu lastimo que esse momento no Brasil tenha dado abertura para a intolerância, para o ódio, para esse tipo de fala. Paulo, qual a sua avaliação sobre esse processo político que começou com uma crise política e culminou no afastamento de uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos? Então, Thalita, bom, é período de Natal, felizmente o Natal chegou, uma época em que as pessoas param para viver um pouco na família, um ambiente de paz, de congraçamento, porque o ano foi um ano de ódio político, de intolerância. Essa figura grotesca do Bolsonaro, né, exaltando a tortura. Quer dizer, não tem nada mais contra o espírito do Natal e do Réveillon. E o discurso da presidenta Dilma é o discurso de uma pessoa que está simplesmente dizendo isso, dizendo, olha, inventaram métodos falsos para aprovar o impeachment que não podia ser aprovado. É uma eleição indireta que se quer fazer. E agora, chegando o período de Natal, nós vemos que em menos de 6 meses,
toda a esperança que o empresariado tinha no Temer começa a se esvaziar e nós vamos entrar em 2017, a notícia não é boa, todos gostam de no Natal, no Réveillon, pensar, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer e a família brasileira vai começar com muita preocupação. Na avaliação política mais geral, é muito provável que o ano 2016 fique guardado como um ano semelhante a duas datas históricas, uma boa e outra ruim. A data ruim é 1964, o golpe, a força das armas, a violência. E 88, o fim da ditadura total, a volta da democracia em nosso país. Vamos para a próxima reportagem? Olha só, naquele momento, outro personagem importante da nossa história e alvo da Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula, alertou para o que estava por vir. Foi durante uma plenária no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em maio. Vamos assistir. Foi para ouvir os trabalhadores sobre o que pensam e sentem a respeito da atual conjuntura política do Brasil que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de participar da plenária da direção plena do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O encontro mensal reúne 290 diretores e coordenadores dos comitês sindicais nas fábricas para discutir as principais agendas da categoria. Embora fique triste com o que está acontecendo no Brasil, eu fico feliz, porque eu percebo nessa reunião que o que aconteceu está mexendo com o orgulho de vocês. E vocês estão percebendo que o que está por vir é muito pior do que o que nós vivemos até agora. E que agora nós temos que levantar a cabeça outra vez e não permitir que haja nenhum retrocesso naquilo que a gente conquistou. Lula ouviu os trabalhadores atentamente e anotou tudo. A maioria revelou preocupação com o governo de Michel Temer, principalmente em relação à perda de direitos trabalhistas e sociais. Eles não podem dar de barato que já ganharam. Os trabalhadores estão na dúvida sobre como lutar por seus direitos neste momento de ameaças à democracia. O dilema se coloca diante de duas possibilidades: não negociar com o governo de Michel Temer para não legitimar um processo golpista, como decidiu a CUT, e abrir diálogo, mesmo com um governo interino e ilegítimo, para evitar o risco de mais perdas para os trabalhadores. Eu acho que em algum momento a CUT vai ter que aparecer nas reuniões. Porque se um governo convidar ele para discutir a renovação de frota, eu pergunto, vai ou não vai? Vai ou não vai? Você pode ir e dizer o que você disser. Pode xingar quem você quiser. Mas eu acho que era importante que a pauta dos trabalhadores estivesse na ordem do dia. Para o presidente Lula, reorganizar os trabalhadores neste momento é fundamental para evitar os retrocessos do governo interino de Michel Temer e reverter o impeachment da presidenta Dilma. Eu acho que esse momento é um momento de perseverança, é um momento de luta e um momento da gente estar indignado porque a democracia foi ferida mortalmente nesse país. Paulo, o ex-presidente Lula ressaltou dois pontos importantes, que é a resistência e o diálogo. Como que é possível conciliar esses dois interesses, resistir a um governo sem legitimidade das urnas e poder dialogar com ele ao mesmo tempo, evitando retrocessos políticos, econômicos, de direitos trabalhistas? Como é possível fazer isso? Então, tá rápido, né? Antes de responder a sua questão, que é muito boa, o Lula está avaliando naquele momento o que poderia ser o governo Temer. E a gente já começou aqui na minha primeira fala a analisar isso, que o Temer eventualmente podia ter sido muito melhor do que foi. Ele podia, inclusive, optar por uma linha mais de deixa eu fazer aqui uma transição até a eleição. Não. Sim. Ele está cercado pelas denúncias da Lava Jato. Se a Lava Jato for, de fato, uma operação séria, não for um golpe político contra a Dilma, o Lula, o PT apenas, se for uma investigação da corrupção, o governo Temer acaba. Seus ministros já caíram,
O mais importante deles, ele está assim, pendurado, aguardando a primeira delação, e sobra para o Temer fazer o quê? Chamar o mercado, chamar os investidores e dizer o que vocês querem. Querem uma reforma da Previdência para prejudicar o trabalhador e o aposentado? Eu faço. Querem terceirizar? Eu faço. Mas me poupem e me deixem nesse cargo. Agora, o presidente, no fundo, ele está lembrando bem aquilo que eu sempre gosto de repetir, que é do grande poeta e teatrólogo Bertolt Brecht, da Alemanha nazista. Ele tem uma frase, um poema muito bonito que é: e no entanto nós sabíamos, também a raiva contra a injustiça torna mais rouca a nossa voz. Então a raiva, a indignação, ela não pode levar a gente a ter um discurso de ódio também. Sim. Porque ódio por ódio, eles ganham, eles são a força do ódio. A democracia, nós, a classe trabalhadora, o movimento sindical, nós somos a força do diálogo. Então, o que o Lula pede é que a gente tenha esse sentimento de indignação, mas não deixe a nossa voz ficar rouca. É argumentar, é explicar, porque os trabalhadores que se afastaram já estão voltando, preocupados, e vão voltar a valorizar as suas lideranças autênticas, conforme a democracia seja resgatada. É verdade. Olha só, Lula já tinha passado por um enorme constrangimento quando, em março, foi levado a depor por condução coercitiva. Os abusos cometidos pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato obrigaram o ex-presidente a recorrer à ONU no fim de julho. A denúncia de violações de direitos humanos foi aceita pela Corte Especial. Vamos à reportagem. A denúncia foi apresentada em 28 de julho pelo advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, e por Geoffrey Robertson, advogado especialista em direitos humanos. De acordo com Cristiano Zanin, a partir de agora, a ONU estará acompanhando formalmente as grosseiras violações que estão sendo praticadas diariamente contra Lula no Brasil. As evidências de violação e abusos do juiz Sérgio Moro e dos procuradores do Paraná, apresentadas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, são a condução coercitiva do dia 4 de março de 2016, completamente fora do previsto na legislação brasileira, o vazamento de dados confidenciais para a imprensa, a divulgação de gravações obtidas de forma ilegal e o uso abusivo de prisões temporárias e preventivas para a obtenção de acordos de delação premiada. Atitudes que, de acordo com a defesa de Lula, violam a Convenção Internacional de Direitos Políticos e Civis adotada pela ONU. A ação também pede ao Conselho que se pronuncie sobre as arbitrariedades praticadas pelo juiz Sérgio Moro contra Lula, seus familiares, colaboradores e advogados. Para Cristiano Zanin, a aceitação da denúncia é um avanço na proteção das garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Paulo, como você avalia essa iniciativa de Lula de pedir para uma corte internacional interceder por ele e pelos seus familiares? Então, Thalita, esse é um direito que qualquer cidadão tem, qualquer liderança política tem. Quando existe uma perseguição judicial, o Estado de uma pessoa, o Estado brasileiro, não garante que essa pessoa tenha proteção contra a violação de direitos humanos, pode recorrer a esse Comitê de Direitos Humanos de Genebra, como poderia recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual eu sou membro hoje. É muito importante, o advogado inglês que nós vimos agora, o Geoffrey Robertson, é um advogado muito conceituado, seu escritório em Londres tem 60 advogados do mais alto nível, outros especialistas da ONU, inclusive a brilhante jovem advogada Amal, não me lembro agora o nome todo, que é a nova esposa do ator George Clooney, uma pessoa muito conhecida. Bom, ele então levou e apresentou essa figura do Sérgio Moro, e você lembra que na escola de jornalismo, nós estudamos um texto famoso de Roland Barthes, um filósofo francês, sobre a fotografia, a importância da fotografia. E a fotografia de Sérgio Moro com Aécio Neves, ela diz mais do que 5.000 folhas de documento. São amigos, são pessoas que são... Então, é assim, o nome do Aécio aparece toda hora na Lava Jato e nunca há nenhum procedimento. O que o advogado inglês levou, com grande repercussão, é a ideia de que o Lula não tem um juiz imparcial. Esse juiz tem ódio do PT, do Lula, ele tem amizades, ligações, na internet roda, inclusive, ficha de filiação dele ao PSDB, não sei se é verdade ou mentira, a internet também tem muita mentira, e
sobretudo, o Geoffrey Robertson mostra que no Brasil se permite uma fusão entre o juiz e o acusador, não pode. Ou seja, são três partes no direito. A acusação, a defesa e o juiz é o magistrado que opina. Acabou isso no Brasil. Ele é um aliado, ele discute junto com a acusação, ele faz dobradinha com a acusação. E o direito de defesa de Lula está anulado no Brasil, ele vai ser resgatado pelas esferas internacionais. Vamos para mais uma reportagem. Olha só, depois que a ação foi protocolada, a maior central sindical do planeta fez um encontro em Nova York para denunciar à imprensa internacional os abusos dos quais são vítimas o ex-presidente e a família dele. Lula não pôde ir, mas participou à distância em uma transmissão que a TVT fez com exclusividade. Vamos mostrar uma parte dela. Eu sou um homem de consciência muito tranquila. Se alguém apresentar uma prova contra mim, eu não estou pedindo duas, uma prova contra mim, eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro, sabe, subordinado à nossa Constituição. Eu não quero privilégio, o que eu não quero é mentira. O que eu não quero é inverdades. O que eu não quero é falsidades a meu respeito. Eu tenho uma história construída. Só de luta são 41 anos. 41 anos de luta nesse país. Ajudando a conquistar a democracia, ajudando a conquistar o PT, ajudando a conquistar a CUT, ajudando a fazer com que os índios sofram menos, os negros sofram menos. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, que algumas pessoas irresponsáveis venham dizer que eu sou responsável por uma quadrilha nesse país. Eu sou responsável, Chero, pela criação do mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu sou responsável, Chero, pela inclusão, sabe, a maior política de inclusão social da história da América Latina. Eu sou responsável e tenho orgulho disso. Sou responsável de fazer o Brasil ser respeitado nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu sou responsável e quero ser responsável de transformar a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo. Eu sou responsável de ter aprendido, e mais do que aprendido, de ter contribuído para que o povo mais humilde do meu país aprendesse a andar de cabeça erguida e a ter orgulho de ser brasileiro. Se por isso eu tiver que ser condenado, não tem pena, posso ser condenado. A única coisa que eu quero é seriedade no tratamento da minha pessoa, da minha família e dos meus amigos. Nós não construímos a nossa luta e as nossas conquistas de graça, não. Foi com muita luta e não pode estar certo. O que está acontecendo no Brasil não me abala, apenas me motiva a andar muito mais, a falar muito mais, a gritar muito mais. O problema é por Lula não votar em 2018? O problema é esse? Poderiam me perguntar se eu queria votar em 2018. Agora, a verdade é essa. Eles sabem que, embora eu não tenha diploma universitário, eu sei fazer mais do que eles. E tem uma coisa que eu sei fazer, que é sentir o coração do povo pobre, do povo trabalhador desse país. Então, eu quero de coração agradecer o gesto seu, dos companheiros americanos, e dizer para vocês que lamento profundamente não estar aí com vocês. Gostaria muito de estar aí, estou aqui no Brasil, amanhã tenho muita viagem para fazer, e obviamente que eu estou triste, porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moura aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tenho bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um abraço e obrigado, querida Sharon, obrigado, Jeffrey, obrigado, companheiro Cristiano. É mais um exemplo de
no reconhecimento internacional à importância do ex-presidente Lula. Paulo, como que você, na sua opinião, por que a visão que os estrangeiros têm do Brasil é tão diferente das que os próprios brasileiros têm aqui do Brasil? Bom, Thalita, o golpe, ele não teria acontecido se não tivesse o papel orientador, estruturante da imprensa. Rede Globo, Revista Veja, vários outros. Eu vou lembrar que um ano atrás, o Fernando Henrique, que foi uma das lideranças políticas do golpe, ele declarou, não, o impeachment não é um bom caminho, nós vamos pressionar agora para que Dilma renuncie. E todos os parlamentares, o impeachment não tem base, pedaladas não permite impeachment. Muito bem. Entrou nesse período de Natal, eu não viajei, fiquei por aqui, e a imprensa diariamente, ela ia recolocando durante o recesso natalino, impeachment, 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 criando um ambiente, a crise econômica mal, o casamento dizendo o seguinte, se tirar Dilma, melhora a situação do país, os investimentos voltam, a economia volta a crescer. Então veio um grande apoio social para o impeachment, pessoas que foram para as ruas, manipuladas ou não, protestar e apoiar o impeachment. Muito bem. A mídia de outros países não fez isso. Ela manteve o tempo todo uma notícia e quando aconteceu, nas duas datas, o 17 de abril na Câmara, 31 de agosto no Senado, ela tratou como uma espécie de golpe. E mais, a mídia europeia, norte-americana, de países capitalistas, nada de esquerda, trataram a imprensa brasileira como uma imprensa manipuladora. Recentemente, o Financial Times, que é o prestigioso órgão de economia da Inglaterra, resolveu incluir Dilma como uma das mulheres do ano. Então, nesse sentido, a imagem internacional que existe o Brasil passou por um trauma em 2016, semelhante àquele de 64. Agora, nós estamos terminando a minha participação hoje e a gente tem que lembrar que nesse período de fim de ano, o astral nosso tem que ser o astral da paz, Sim. O astral da alegria, da esperança. 2017 vem aí e vem com nuvens muito carregadas. Vamos para a luta, como Lula se dispôs e recomenda para os sindicalistas, e vamos fazer de 17 um ano diferente de toda a perspectiva que está colocada. Vamos mexer nisso, vamos mudar, vamos recuperar a democracia no país, Thalita. A gente precisa dessa leitura positiva. Precisamos muito. Legal. Muito obrigada pela participação aqui, Paulo. Mais uma vez, obrigada pelo ano todo e mais por essa participação. Bom trabalho. E olha só, para ilustrar esse comentário que o Paulo acabou de dizer, a gente tem outra reportagem exibida pelo seu jornal logo depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Vamos assistir ela, a última reportagem. Editorial do jornal The New York Times, um dos mais importantes do planeta, afirma que será uma vergonha se a história mostrar que Dilma Rousseff estava certa ao dizer que o impeachment foi uma tentativa de uma poderosa força conservadora e reacionária para sequestrar o projeto nacional progressista, inclusivo e democrático que ela representa. O editorial do The New York Times afirma ainda que a saída de Dilma marca o fim de um regime transformador de 13 anos do Partido dos Trabalhadores, que usou receitas do Estado para tirar milhões de pessoas da pobreza. Com o título Um País Perde, a reportagem do site alemão Spiegel Online afirma que o grande e orgulhoso Brasil terá que se resignar a, no futuro, ser citado por historiadores ao lado de Honduras e Paraguai, onde presidentes eleitos foram afastados de forma questionável do cargo. Na análise do alemão Die Zeit, o afastamento de Dilma é a declaração de falência do Brasil e o processo contra Rousseff não é jurídico, mas político. Lembra ainda que há muitos acusados de corrupção entre os que afastaram a presidenta e elogia Dilma por ter deixado os investigadores da Operação Lava Jato agirem sem interferir. No Süddeutsche Zeitung, jornal do sul da Alemanha, a análise é de que a queda da presidenta é resultado de intrigas políticas costuradas pelos adversários de Dilma. O jornalista Benedict Peters lembra que personagens-chave do impeachment, como o deputado Eduardo Cunha, são, ao contrário de Rousseff, acusados de corrupção. O também alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung analisa o processo como uma marcante guinada à direita e afirma que o sucessor Michel Temer
precisa carregar um peso enorme no chão de uma legitimidade frágil. Na Grã-Bretanha, o jornal The Guardian diz que o impeachment é mais político do que jurídico. A reportagem afirma também que a batalha de Dilma se assemelha cada vez mais à de um animal ferido cercado por predadores se preparando para matar. O Espanhol é o País publicou editorial classificando o processo de impeachment de irregular. Destaca que os senadores falaram sobre as manobras fiscais, mas se concentraram no catastrófico curso da economia para justificar os votos. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, nosso assunto é o trabalhador. Até já. Boa noite, você está acompanhando o seu Jornal Especial de Natal. Vamos às últimas notícias deste sábado. Quem mora na capital paulista vai enfrentar no início do ano um reajuste de 6% no IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Porém, o valor fixado pelo prefeito Fernando Haddad deve ficar abaixo da inflação acumulada do ano, de aproximadamente 7,5%. No Rio de Janeiro, a questão não é pagar, mas receber. Há mais de 3 meses, 10 mil pessoas esperam pelo reembolso dos ingressos que devolveram. São torcedores que compraram seus bilhetes no site do Comitê Rio 2016 e que desistiram ou não puderam comparecer aos jogos. O total do reembolso é de R$ 2.800.000. Em Buenos Aires, ao participar da Conferência Democracia, Direitos e Justiça Social e receber uma condecoração, a ex-presidenta Dilma Rousseff diz que não pensa em voltar à política. Dilma acrescentou que o grande presidente para o Brasil é Lula e que a América do Sul vive um longo processo de golpes de Estado. Muito calor em todo o Brasil. Agora à noite, a temperatura pode chegar a 32 graus na capital paulista e o tempo fica nublado em toda a região sudeste. Muitas nuvens também no sul do Brasil. Na região norte e no centro-oeste, pode chover a qualquer hora. A previsão é de muito sol no nordeste no domingo de Natal. Você continua agora com o seu Jornal Especial de Natal. No próximo bloco, relações de trabalho e o trabalhador. A Thalita Galli recebe o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Continue acompanhando. Boa noite. Estamos de volta com o seu Jornal Especial de Natal. Há duas questões que sempre unem os trabalhadores: emprego e salário. A crise política no Brasil foi alimentada por uma retração econômica mundial. Os países pararam de crescer no mesmo ritmo, entre eles a gigante China. E, claro, os reflexos foram sentidos em todo o planeta. Para falar sobre o trabalhador nesse cenário econômico, estamos com Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Rafael, o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu, com criatividade, com muita luta, evitar demissões em massa na indústria automobilística, principalmente no primeiro semestre desse 2016. Eu queria que você fizesse um breve balanço de como foi esse 2016. Um ano muito difícil. Em 2015 já tinha percebido que nós teríamos uma recuperação muito lenta, daí porque nós tentamos e conseguimos instituir o Programa de Proteção ao Emprego no Brasil, que passamos a fazer os acordos já em 2015. Então, esse ano de 2016, em boa parte dele, muitas empresas montadoras e autopeças fizeram acordos em 2015 ou esse ano com o objetivo de preservar os empregos, manter os trabalhadores lá aguardando uma possível recuperação e uma luta pela recuperação econômica, né? Então, foi um ano de muita conversa com as empresas, de tentativa no limite, para que, além de ter programas para proteger o emprego, tivéssemos medidas de recuperação econômica. E esse foi o grande problema. Os acordos que o sindicato promoveu, todos eles foram no intento que haveria uma recuperação econômica ainda nesse segundo semestre de 2016. Para isso que os acordos do ano passado e desse ano serviram. Mas, infelizmente, com uma onda a crise no Brasil, ela tem vários fatores, é política, ela é ética, ela é econômica. Isso impediu em muito a recuperação econômica. E aí os acordos por si só não se sustentaram.
Nós tivemos diminuição da nossa base esse ano muito forte, em torno de 10 mil trabalhadores a menos. Com toda a luta que o sindicato fez, manifestações, greves, nós tivemos muitos problemas em função da resistência dessa crise. Outra categoria bastante ameaçada, principalmente agora, depois da posse do vice-presidente Michel Temer, é a dos petroleiros. Entre as entrevistas mais acessadas na internet este ano está a do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Vamos rever. A Operação Lava Jato está sendo uma operação que ela está tendo um conjunto de efeitos negativos sobre a parte boa das empresas em função de um câncer em pequenas partes dessas empresas. Ela foca hoje principalmente na cadeia de fornecedores. A Petrobras diretamente ela é uma vítima, ela não é criadora dos problemas do Lava Jato, ela é vítima das ações feitas por alguns funcionários que roubaram a companhia, funcionários de carreira de muitos anos da companhia, que acabaram roubando há muito tempo a companhia, juntamente com alguns empreiteiros que fizeram um esquema de roubo da companhia. Mas essas empresas que roubaram, essas estão sendo penalizadas mais do que elas roubaram. Então nós temos efeitos negativos maiores do que o que houve de roubo. A Petrobras não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente, a empresa é uma empresa que está crescendo a produção. Agora em junho cresceu 8%, no segundo semestre cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre de produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões e 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em 6 meses, é um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo. E ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar, porque não tem nenhuma empresa hoje nas condições da Petrobras de ter um mercado interno de consumo grande como o Brasil é e uma capacidade de produção no Brasil como o pré-sal é. O governo brasileiro, a partir do contrato de partilha, ele partilha o ganho futuro das empresas. Diferentemente que no contrato anterior, que o ganho futuro das empresas, se crescesse, era das empresas e o governo não tinha nada com isso. Então, essa foi uma mudança importante. A segunda mudança importante foi dizer o seguinte: 30% do que vier a ser produzido daqui para frente ficará sob o controle da Petrobras. E, além disso, o quarto projeto era um projeto que pegava os recursos gerados pelo petróleo, colocava num fundo social que iria financiar a educação e a saúde brasileira, basicamente a educação brasileira. Isso está sendo desmontado agora, e ao desmontar isso, tirando a Petrobras da operação, reduzindo o tamanho da Petrobras e mudando o regime de partilha, você vai voltar ao sistema antigo e com isso você vai dispersar as atividades e você vai aumentar a parcela da renda petroleira que vai ficar na mão das empresas. E, portanto, eu vejo isso do ponto de vista nacional como um crime de lesa pátria. A estratégia é fatiar para vender por pedaço. Então a Petrobras está querendo vender a parte de postos de gasolina, que é a BR Distribuidora, está querendo vender a parte de navios, que é a Transpetro, está querendo vender a participação dela na petroquímica, está querendo vender os gasodutos que ela tem, está querendo vender os terminais que ela tem, está querendo vender as termoelétricas que ela tem. Então, a ideia, me parece, da privatização da Petrobras é vender pedaços da Petrobras, fatiar a Petrobras e vender, o que eu acho um erro, porque a Petrobras é muito mais forte e integrada do que ela só focada na produção do pré-sal. O problema está no novo petróleo que virá no futuro. De onde virá o novo petróleo? Então, virá primeiro dos Estados Unidos, até 2025, virá primeiro dos Estados Unidos e depois do pré-sal brasileiro. Então, nós estamos no segundo lugar como área que vai vir novo petróleo para os próximos 10 anos.
Olha só, estima-se que desde o início da Operação Lava Jato, o sistema Petrobras já tenha demitido cerca de 200 mil trabalhadores em todo o Brasil. Isso sem contar as empresas que prestam serviços à estatal. O setor de petróleo e gás sozinho representa 13% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. Rafael, dá para dimensionar o impacto da privatização da Petrobras no emprego e na renda, não só dos petroleiros, mas de todos os brasileiros? Tá, se você pegar o setor do petróleo em países que têm as suas estatais, as suas empresas, e uma estratégia correta de desenvolvimento dessas empresas, olhando emprego, de distribuição dessa riqueza para o seu povo, na Finlândia, nos próprios Estados Unidos, no começo da exploração, isso foi riqueza distribuída para a sociedade. No caso do Golfo Arábico, isso não existe. São empresas multinacionais que exploram lá, enfim. Não há uma estratégia de país com a exploração das riquezas minerais que tem naquela região. O Brasil tem uma empresa estatal, já de mais de 50 anos, que desenvolveu inúmeros fornecedores do Brasil, é a mais produtiva empresa em exploração em águas do mundo. Então, descobrir uma jazida de petróleo é muito importante. Agora, se for só para enriquecer a empresa, a própria Petrobras ou outras multinacionais que vêm explorar essa reserva, isso de nada serve ao povo trabalhador brasileiro. Sim. Uma riqueza mineral tem que ser distribuída para o seu povo. A privatização da Petrobras significa desarticular toda a indústria que se construiu através da existência da Petrobras, do funcionamento dela e do desenvolvimento de fornecedores que dão amparo aos investimentos em plataformas, que dão amparo à distribuição tudo que é feito no Brasil. Aliás, a Petrobras tem lacunas ainda, o sistema petróleo e gás do Brasil tem lacunas que deviam ser preenchidas. Nós somos ainda insuficientes com refino, nós somos insuficientes ainda com novas tecnologias de exploração. Nós podemos avançar e avançar muito. A privatização desarticula totalmente isso. Vamos para mais uma reportagem? Olha só, a gente sabe que emprego e renda é só o ponto de partida. As condições de trabalho definem o sucesso da carreira e a saúde do trabalhador. Uma das reportagens que foi bastante acessada na internet neste ano conta a história da Luana. Vamos rever. Luana é mestre em Linguística pela Universidade Sorbonne Nouvelle de Paris e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela estava em período de experiência como desenvolvedora de negócios numa multinacional de marketing e relações públicas em São Paulo. Ela conta que desde que entrou na empresa foi discriminada. Eu trabalhava nessa empresa, me dava muito bem com as pessoas, eu ouvia esses pequenos comentários, mas eu também entendia que era uma forma de comunicação. Já na minha primeira semana, o chefe, né, o meu gerente, para fazer um treinamento, ele falou que eu não passava de uma negrita, que para as pessoas lá fora eu não passava de uma negrita, que eu tinha que me provar. A situação ficou insuportável para Luana depois que fez tranças no cabelo. O visual incomodou o gerente e principalmente a presidenta da empresa. Aí chegou o dia, ela tinha ficado um tempo fora, quando ela voltou, no primeiro dia ela olhou, conversou numa boa, quanto tempo, demora, né? Normal. Chegou no dia 14 de setembro, ela veio, era umas 6 da tarde, e diante de todos os meus colegas, ela já veio vindo de longe, olhando para mim feio. Eu estou lá trabalhando no computador, ela veio parando na minha frente e falou, eu não vou aguentar, eu vou falar, tira isso. Eu falei, hã? Eu fiquei tipo um segundo assim que o mundo parou, Ela, tira isso, gesticulando assim. Indignada, Luana fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais. Ela também exigiu da matriz da empresa, nos Estados Unidos, uma retratação da atitude da presidenta, que nunca foi feita. Um mês depois da denúncia, Luana foi demitida por baixa performance. Para finalizar, no dia 20, eu fui despedida, o RH me chamou com esse gerente, né? E eles falaram, olha, por questão de performance, a gente não vai efetivar o seu contrato. E eu falei, é mentira, né? Vocês estão sendo formais. Você vai ser acompanhada para fora. Eu falei, oi? Procedimento da empresa. Então, em 2016, uma mulher preta foi escoltada para fora de um escritório na frente da empresa inteira. Em nota, a empresa PR Newswire afirma que repudia qualquer tipo de intolerância e preconceito e que dedicou todos os esforços para elucidar o episódio, que está devidamente esclarecido.
Luana, no entanto, não se deu por satisfeita. Criou esta página no Facebook para compartilhar sua história e denunciar a discriminação. Eu desabafo, as pessoas desabafam para mim. Às vezes a pessoa nem manda um relato. Ela só quer falar, eu sei o que é isso, eu sei o que você está passando. Olha, a Luana está processando a empresa na Justiça Criminal por racismo. No começo desse mês, a Justiça Civil determinou que ela tirasse do ar a página que tem na internet para contar a sua história. Rafael, casos como o da Luana são bastante comuns. E a gente sabe que os sindicatos podem ajudar o trabalhador que vê seus direitos violados no ambiente de trabalho. É sempre bom a gente repetir isso, porque todos os dias tem trabalhador novo ingressando no mercado de trabalho que não sabe a importância de um sindicato, não é mesmo? É claro, as empresas abusam, historicamente abusam. É por isso que nós defendemos a organização do local de trabalho, representação do local de trabalho no Brasil inteiro, porque se você tem o sindicato organizado dentro da empresa, esse tipo de situação que ela passou, que teve que buscar a justiça, e nem sempre a justiça resolve, não aconteceria. Na nossa base, numa metalúrgica, isso acontecer, isso aí, o causador disso, ou se for chefe, seja quem for, é afastado, não tem como você conviver com esse tipo de conduta. Nós estamos num momento diferente da nossa história, mas infelizmente persiste o preconceito, persiste às vezes a arbitrariedade de chefias. Isso ainda é presente nas relações capital e trabalho. E tem pessoas querendo flexibilizar ainda mais, dar prevalência do negociado ao legislado. Nesse tipo de ambiente é impossível modernizar. É preciso fortalecer a representação sindical no Brasil para depois nós pensarmos em modernizar de fato as relações de trabalho, porque esse é o retrato, infelizmente, de muito da relação em muitas empresas entre os patrões e seus empregados. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. É uma situação que precisa mudar, realmente. Precisa mudar, e não é só na justiça. O primeiro representante à altura de contornar esse tipo de situação é o representante sindical dentro da empresa. Rafael, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Quero desejar um Feliz Natal para você. Volte o ano que vem, volte mais aqui no seu jornal. E obrigada por estar aqui. Obrigado, bom Natal para todos vocês, que os seus telespectadores, você tenha uma ceia bonita, família reunida. Eu já comprei meu peru e meu camarão na moranga. Eu vou fazer um camarão na moranga no Natal. Em casa. Estou preparando. Obrigada. O seu jornal fica por aqui. A equipe de jornalismo da TVT deseja a todos um Feliz Natal. Na segunda-feira, a gente está de volta. Até lá.